Olá a todas e todos, meu nome é Miriam Olívia e esse é o canal do KB Advocacia. Neste canal a gente fala sobre empresa, patrimônio e pessoas. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o tema como economizar no pagamento de horas extras. Isso mesmo, existe uma forma legal de você economizar no pagamento de horas extras. E quando eu falo uma forma legal, não é porque ela é útil para sua empresa, mas porque ela é permitida por lei. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. A jornada de trabalho regular dos empregados no nosso país é de 8 horas. Se o seu trabalhador trabalhar a mais do que isso dentro de um dia ou dentro de uma semana das 44 semanais, você vai ter que pagar o valor dessa hora com um acréscimo, tá? Essa é a chamada hora extra. A hora extra, ela é, se em dia útil, ela é paga com o valor da hora normal mais 50%. Isso pode gerar, dependendo da situação, um valor muito grande para a empresa pagar. Então vejam a seguinte situação. Algumas empresárias, têm negócios que são sazonais. Então, em determinadas épocas do ano, às vezes você precisa para o teu negócio um pouco mais, dar um gás ali no trabalho. Seja porque é um feriado, seja porque é uma época do ano de muitas vendas, como por exemplo Dia das Mães, Natal, Páscoa, dependendo do setor de atividade, ou porque você tem um programa de campanhas, de lançamentos digitais. Então a gente tem no escritório algumas clientes que trabalham com infoprodutos e elas trabalham com lançamentos. Nas épocas de lançamento é loucura total dentro da empresa, porque é quando elas precisam estar se dedicando o máximo para poder ter essa captação de clientes, tá? E aí, como que acontece então a ampliação da jornada nessas situações, nessas épocas em que a sua empresa precisa de gente trabalhando por mais tempo, tá? Como que vai funcionar? Tem 3 opções. Se os seus trabalhadores trabalharem a mais, além das 8 horas, em dia útil, você vai ter que pagar esse valor da hora com mais 50%. Esse valor de 50% pode ser maior dependendo de algum acordo ou convenção coletiva que a sua empresa esteja enquadrada, tá? Agora, se o seu trabalhador trabalhou num feriado ou num domingo, tá? O valor dessa jornada inteira você vai ter que pagar com mais 100%, que é o chamado pagamento em dobro, tá? Eu só gosto de colocar 100% para ficar um pouco mais fácil, né? Então você paga a jornada mais 100%. Esse valor também pode ser um pouco maior dependendo de acordo ou convenção coletiva. Então vejam que é um valor expressivo, né? Dependendo da situação. A terceira possibilidade é você não pagar nada e a pessoa não trabalhar, então, em determinado dia. Então, já que ela trabalhou um pouco de horas a mais na jornada, ou no domingo ela trabalhou, depois isso pode ser compensado num outro dia onde ela não vai trabalhar. Assim, a empresa não precisa desembolsar esses valores. Parece incrível, parece genial, né? É justamente a ideia do banco de horas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Essa é a forma legal, determinada em lei, em que você, como empresa, pode economizar no valor das horas extras e ainda permitir que os seus colaboradores tenham uma flexibilidade de jornada. Como que funciona o banco de horas, tá? O banco de horas, ele é um instituto de compensação de jornada. Então, tudo que você trabalhar a mais ou a menos precisa ser compensado em outro período, tá? É uma forma de a gente calcular de forma mais flexível a jornada para permitir, então, que você tenha essa maleabilidade, certo? Mas vejam, eu sempre falo que o banco de horas é uma via de mão dupla. Você pode exigir de forma com antecedência que o seu trabalhador trabalhe um pouco a mais, mas esse valor vai ter que ser compensado posteriormente. Para a empresa, isso é muito benéfico porque economiza nas horas extras, permite um trabalho sazonal um pouco com uma jornada mais estendida, tá? E isso acaba se adequando às necessidades da empresa, certo? E para o trabalhador, isso também é muito benéfico, por quê?
Porque ele se adequa às necessidades da empresa, mas tudo que ele trabalhar a mais na jornada, ele vai receber como dia de folga. Então, às vezes você acumula, é bem interessante em alguns casos, a pessoa acumula uma horinha extra aí durante uns 10 dias e dela tira uma sexta-feira, certo? Tudo isso acordado entre a empresa e o empregado, tá? Então, é sempre uma via de mão dupla. Não existe banco de horas em que você só acumula hora e nunca mais compensa, tá? Isso não existe, certo? Algumas limitações. Então, vamos agora falar de limitações para vocês compreenderem como que você pode aplicar isso na sua empresa. Numa jornada de 8 horas, existe um limite para você colocar no banco de horas, que é trabalhar mais 2 horas. Então, você, mesmo tendo um banco de horas na sua empresa, você não pode obrigar as pessoas a trabalhar 14, 15 horas, tá? O máximo é 10, certo? Esse é um limite que a lei estipula de jornada completa, tá? E essa é uma segurança que a gente traz para as empresas. A gente não trabalha fora desse limite. Por quê? Porque existem diversas ações trabalhistas de empregados contra empresas que passaram desse limite das 2 horas. E o que os juízes e os tribunais vêm entendendo? Eles vêm entendendo que se a empresa passou dessas 2 horas a mais por dia, ela não está usando corretamente o banco de horas. E os juízes e os tribunais entendem o seguinte: então agora eu vou descaracterizar o banco de horas. Você não usou o banco de horas corretamente, então ele não está válido na sua empresa. Ou seja, tudo que aquele colaborador trabalhou a mais na jornada, a empresa tem que pagar como hora extra. Então, assim, são ações que trazem um rombo muito grande financeiro para a empresa. Por isso que a gente sempre recomenda, banco de horas, o limite máximo é 2 horas por dia, tá? E uma coisa muito importante, olha a via de mão dupla. Estabelecer um banco de horas é deixar claro as regras sobre jornada. Então a gente vai deixar bem claro que o limite são 2 horas, vai deixar claro quando que a gente vai precisar mais da equipe, precisar estender a jornada e quando que ela vai poder compensar. O banco de horas não é um oba-oba. Não é assim, é só vou faltar hoje, o colaborador decidiu faltar na sexta-feira, resolveu ir pra praia, e segunda-feira eu coloco no banco de horas e trabalho a mais. Não. Qualquer coisa que o trabalhador for trabalhar a mais ou que ele for compensar a menos, certo? Que ele for trabalhar a menos para fazer essa compensação, precisa ser acordado anteriormente. Então, isso precisa ser dialogado entre empresa e colaborador antes. Então, se ele não quer trabalhar na sexta-feira, ele precisa pedir permissão para o empregador. E se o empregador quer que ele trabalhe no feriado, quer que ele trabalhe 2 horas a mais, isso precisa ser comunicado com antecedência, tá? Para que possa haver um planejamento dessa situação. Então, o banco de horas, ele não permite a falta injustificada. Então, se a pessoa simplesmente desapareceu e não avisou, isso não vai entrar como saldo negativo no banco de horas. Isso é falta injustificada. E falta injustificada, a gente dá advertência e dependendo da situação, se a pessoa repetir isso muitas vezes ou acumular com outras advertências, isso pode dar uma rescisão por justa causa, tá? Então vejam, a ideia do banco de horas é justamente você ter essa flexibilidade, permitir um trabalho a mais e depois uma compensação, tá? Mas uma coisa muito importante é a seguinte, que eu vou trabalhar alguns tópicos com vocês. Como que nós da Knopp Bertoncini trabalhamos com banco de horas nas empresas? A gente faz uma análise da legislação que é aplicável àquela empresa, seja a Constituição, Consolidação das Leis do Trabalho, as leis federais, mas também leis municipais e estaduais, acordos e convenções coletivas, tá? Toda empresa precisa ter essa varredura de legislação para saber o que se aplica para ela. Feito isso, a gente faz um programa de banco de horas, estipulando quando que é feriado, quando que não é feriado. Inclusive, já tem um vídeo no canal sobre isso, para vocês verem, para que o banco de horas se adeque à realidade da empresa, tá? Agora eu vou explicar para vocês como que a gente formaliza o banco de horas. Esse é um passo essencial. A lei permite que o banco de horas seja feito de forma tácita ou expressa. O que isso quer dizer? Tácito é de boca a boca, tá? A gente se ajeitou lá, foi acontecendo, o banco de horas, a pessoa trabalhou um pouquinho a mais, depois ela compensou, então foi acontecendo isso, um costume dentro da empresa, tá? Expresso é no papel.
Se o banco de horas for feito de forma tácita, tá, de boca a boca, precisa ser compensado esse valor a mais ou a menos dentro do mês, tá? Se ele for feito de forma expressa, ele tem que ser compensado dentro de 6 meses. Aqui no nosso escritório, a gente recomenda sempre, a gente faz programas de banco de horas de forma expressa. Por quê? Porque a gente coloca no papel todas as regras do jogo. Quando que você vai ser chamado, quando que você não vai ser chamado, quais são as regras para isso, com quantos dias de antecedência tem que avisar. A gente deixa tudo isso adequado ao fluxo da empresa para que todo mundo se sinta seguro, certo? Para que todo mundo saiba como é que funciona o programa de banco de horas. Fazendo isso por escrito, a gente também faz treinamento, tanto de gestores quanto de empregados, para que as pessoas saibam como funciona esse sistema e ele flua de forma tranquila dentro da sua empresa, tá? Então, a gente sempre recomenda que isso seja feito de forma expressa, tá? Isso evita muito problema, inclusive com ações trabalhistas. E dentro de cada empresa, como é que a gente segue o passo a passo? A gente faz essa reunião de alinhamento com a empresa para ver quais são os documentos que ela tem, qual categoria econômica ela se encaixa e como que ela trabalha com essa questão de sazonalidades e chamamento de escala de trabalho durante o ano. A gente monta toda a legislação que é aplicada à empresa e faz um programa de banco de horas. A gente faz a redação desse acordo individual e daí a gente faz o treinamento dos gestores e também dos empregados. Feito esse treinamento, onde a gente vai explicar para todo mundo o que é o banco de horas, quando que você acumula horas, quando que você tem saldo negativo de horas, como que pode ser feita a compensação. E se não for feita a compensação, não foi feito, sobrou horas no final do mês, o que acontece? Tá? Eu já vou explicar para vocês. A gente faz esse treinamento completo, tá? E depois a gente faz um acompanhamento dessa empresa para verificar se ela está efetivamente fazendo essa compensação, se isso está sendo feito dentro do prazo de 6 meses da lei. E também fazemos revisões nesse sistema, que isso depende muito de como a empresa está andando, se o sistema está se adaptando a ela, se a gente precisa fazer um novo treinamento, adaptações necessárias no dia a dia da empresa, tá? O banco de horas, como eu sempre digo, é uma via de mão dupla. Todo mundo precisa ter muito claro quais são as regras desse jogo para que ele funcione, tá? Para que seja bom para todo mundo. Agora, como eu prometi para vocês, o que acontece se não for feita a compensação dentro dos prazos da lei? Tá? Então, se você, como nós sempre aplicamos o acordo expresso no papel, a empresa tem 6 meses para fazer essa compensação do saldo positivo ou negativo, tá? Se ela não fez dentro desses 6 meses, o valor que for de saldo positivo de hora extra, tá? Precisa ser pago com um adicional de 50% ou mais, dependendo de acordo com a convenção coletiva. Se a pessoa trabalhou num feriado ou no domingo, o adicional é de 100%. Ou mais, dependendo de acordo com a convenção coletiva. Então, vejam, se a compensação não for feita dentro do prazo legal, esse saldo positivo de banco de horas precisa ser pago, tá? Se tiver saldo negativo, isso vai ser descontado do salário, tá? Se você tiver um acordo tácito, aquele de boca, de banco de horas, isso precisa ser feito dentro do mês, tá? Não sobrou saldo negativo. Eu não sei como é que você vai anotar isso, porque as pessoas fazem banco de horas de boca e daí tá anotado aonde? Essa jornada, né? Mas enfim, você precisa compensar isso dentro do mês. Para mais ou para menos, você precisa pagar se sobrar, tá? Ou descontar se faltar. Mas, você entendem por que a gente não gosta desse acordo tácito? Porque você não tem segurança com relação a isso. Chegou no final do mês e o trabalhador está com uma dívida, em abre aspas, né, um saldo negativo do banco de horas de 10 horas, você não anotou a jornada. Você acha que ele está com essas 10 horas. Talvez você tenha algum registro de conversa e tudo mais. Vejam o quanto isso deixa inseguro para sua empresa. Por isso que a gente faz o plano de banco de horas, o programa de banco de horas, tudo expresso, tudo escrito, tudo anotado, a escala, a jornada, tudo certinho, porque daí traz uma segurança para ambos os lados, tá? Duas questões bem polêmicas. Se houver banco de horas positivo na rescisão.
Então você fez a rescisão, a demissão daquele colaborador e ele tem banco de horas positivo. Você precisa fazer o pagamento desse banco de horas, com um acréscimo de 50% se for dia útil ou mais, dependendo de acordo com a convenção coletiva, e com um acréscimo de 100% se for feriados ou domingos ou mais, se tiver disposto em acordo de convenção coletiva. Então esse valor precisa ser pago para o colaborador. Agora, se você fez a demissão e a pessoa tem banco de horas negativo, né? A pessoa está devendo horas para a empresa. Aqui no escritório, a gente acredita que o banco de horas é uma via de mão dupla, como eu já disse para vocês. Então, a empresa possibilita essa extensão da jornada, ela consegue ter gente trabalhando quando ela precisa em sazonalidade, e o colaborador consegue, inclusive, estender um pouco a jornada, mas compensar, tirar um dia, diminuir um pouco as horas de outros dias para ele resolver questões pessoais ou até viajar. Então, a gente acredita que é um sistema de balança benéfico para os dois lados. Então, para nós, a nossa visão é que seria possível fazer o desconto desse banco de horas. Mas, como nós somos muito técnicos, a gente faz a análise da doutrina e da jurisprudência. A jurisprudência dos tribunais vem entendendo que o banco de horas negativo não pode ser descontado da rescisão, tá? Então, a gente não autoriza que as empresas façam isso, porque isso pode ser revertido posteriormente numa ação trabalhista, tá? Por isso que a gente estabelece aqui no escritório o programa de banco de horas, pode ser dentro de uma adequação empresarial maior, mas hoje a gente está falando sobre o banco de horas, que permite então com que a gente deixe toda essa situação mais segura para a empresa. Então, gente, a dúvida inicial de como economizar com o pagamento de horas extras é justamente estabelecer esse banco de horas, que vai permitir essa flexibilidade que vai ter que ser compensada posteriormente. É bom para os dois lados, permite que os dois lados se beneficiem e permite que você tenha uma gestão da empresa mais adequada às necessidades empresariais. Eu agradeço muito você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu sei que foi um vídeo muito longo. O tema do banco de horas não é um tema fácil, espero que tenha ficado muito claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar nos comentários, sigam o canal, ativem o sininho e eu deixei na descrição do vídeo um texto completo sobre todas as particularidades do banco de horas, inclusive sobre os casos específicos dos feriados, para que você possa consultar. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Muito obrigada!